Olá a todos, neste vídeo vamos estudar os isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos aprender que os isótopos eles têm o mesmo número de prótons, enquanto os isótonos têm o mesmo número de nêutrons e os isóbaros têm o mesmo número de massa. Vamos começar estudando os isótopos. Os isótopos apresentam como características comuns terem o mesmo número atômico, Z. Eles também apresentam diferente número de massa, A, e também possuem as mesmas propriedades químicas. Então, esse conjunto de afirmativas, mesmo número atômico Z, diferente número de massa A e mesmas propriedades químicas, são atribuídos aos isótopos. É importante dar destaque que os isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico, portanto, têm a mesma quantidade de prótons, portanto, estamos falando do mesmo elemento químico. Existem vários tipos de isótopos na natureza, e a abundância de um isótopo em detrimento da abundância de outro vai estar relacionada exatamente com a estabilidade que cada um terá. Então, vamos observar o caso do hidrogênio. Isótopos do hidrogênio. No caso do hidrogênio, nós vamos ter três isótopos. Então, vou escrever aqui hidrogênio número atômico 1, hidrogênio número atômico 1 e hidrogênio número atômico 1. Exatamente porque, se são isótopos, têm o mesmo número de prótons. E esse número 1 é exatamente a quantidade de prótons que cada um desses átomos hidrogênios tem. A diferença entre eles está exatamente na massa. Então, diferente número de massa, como está colocado aqui em cima. Os isótopos eles apresentam diferentes massas. Logo, o primeiro hidrogênio aqui tem massa 1, o segundo tem massa 2 e o terceiro tem massa 3. E o nome desses hidrogênios serão diferentes. Nós vamos chamar o primeiro átomo de hidrogênio que tem massa 1 de prótio. O hidrogênio que tem massa 2 nós chamamos de deutério. E o hidrogênio que tem massa 3 nós chamamos de trítio. É interessante esse elemento, o trítio, ele é o único que é instável dos três isótopos. E o trítio, quem lembra do filme do Homem-Aranha, é exatamente o elemento que o Dr. Octopus ele usa no processo de fusão nuclear. Então nós temos o próton como isótopo estável, o deutério também é um isótopo estável, contudo o trítio é um elemento não estável. Além disso, os isótopos eles vão apresentar na natureza diferentes percentuais. Os que são mais estáveis, evidentemente, terão maiores percentuais. Entre os três isótopos, o prótio, o deutério e o trítio, aquele que é mais estável e, portanto, apresenta maior concentração na natureza é exatamente o próton. Então, o próton ele tem aproximadamente 99,98% dos isótopos de hidrogênio na natureza. Em segundo lugar, nós vamos ter o deutério, só que com um percentual baixo, 0,015%. E o trítio, que apresenta um percentual muito baixo. Vamos então falar agora dos isóbaros. Os isóbaros apresentam Z diferentes. Dessa maneira, estamos tratando de diferentes elementos químicos. Z, que caracteriza o número de prótons, significa dizer que os isóbaros eles são elementos distintos, não são o mesmo elemento químico. Os isóbaros também são conhecidos por terem o mesmo número de massa A. Vamos então aos exemplos de isóbaros. Nós temos como exemplo de isóbaros o argônio e o cálcio.
No caso do argônio, o número atômico é 18. O do cálcio, o número atômico é 20. Veja que a primeira condição que nós colocamos aqui para os isóbaros, que é ter número atômicos diferentes, terem Z diferentes, está sendo aplicada aqui nos exemplos. Nós temos dois elementos químicos que são distintos, o argônio e o cálcio. Agora, observando o segundo ponto, eles têm que ter o mesmo número de massa A. Então, nesse caso, o argônio apresenta massa 40 e o cálcio também apresenta número de massa 40. Podemos ainda aplicar uma equação que conhecemos para determinar o número de nêutrons. A massa A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. A massa, no caso do argônio, é 40, o número de prótons é 18, assim nós conseguimos determinar o número de nêutrons. Então, isolando o N, nós vamos ter 40 menos 18, que dá 22. No caso do cálcio, podemos fazer algo semelhante, aplicando a mesma fórmula. A é igual a P mais N, a massa é 40, o número de prótons é 20, o número de nêutrons nós podemos isolar aqui o N, vamos ter que N é igual a 20. Então, nós podemos ainda afirmar que os isóbaros eles têm número de nêutrons diferentes. Finalmente, vamos falar dos isótonos. Os isótonos eles são conhecidos por terem Z diferentes, número de massa A diferentes e mesmo número de nêutrons. Veja que nesse caso, os isótonos, esse N aqui no nome isótonos, lembra que nós temos que ter o mesmo número de nêutrons. Então vamos aos exemplos. Nós podemos ter como exemplos de isótonos o boro e o carbono. No caso do boro, nós temos número atômico, ou Z, 5. No caso do carbono, nós vamos ter Z igual a 6. O boro tem massa 11. O carbono tem massa 12. Agora nós podemos aplicar a equação que nós conhecemos. Massa A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons para os dois casos. No caso do boro, a massa é 11, o número de prótons é 5, e nós podemos então determinar o número de nêutrons. Isolando N, nós vamos ter N igual a 11 menos 5, N é igual a 6. No carbono, nós vamos ter massa 12, o número de prótons é 6, o número de nêutrons nós vamos determinar. Isolando N, vamos ter 12 menos 6. N vai ser, então, 6. Veja que nos dois casos, o número de nêutrons é igual a 6. Isso significa que nós temos essa condição estabelecida para os isótonos respeitada, o mesmo número de nêutrons para os dois átomos. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre isótopos, isóbaros e isótonos. A todos, bons estudos!